Muito bem. Eu sou. Essa série, pela misericórdia de Deus, está sendo uma oportunidade de olharmos para as afirmações que Jesus fez sobre a sua própria identidade e sobre o impacto que estas afirmações de Jesus têm sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós. E já que eu falei sobre identidade, deixa eu perguntar uma coisa para você. Para você, quem é Jesus? Qual a identidade dele para você? Conta para mim, vamos lá. O Filho de Deus, muito bem. Oi? Amigo, Salvador, protetor, misericordioso, pastor. Vai ser o dia, hoje é o bom pastor, porque afinal de contas é o dia em que nós comemoramos nas igrejas batistas o dia do pastor, né? O dia daquele que fala muito. Então, como todo-poderoso, muito bem. Nós precisamos, de tempos em tempos, renovar a nossa percepção de quem Jesus é. E hoje, nós veremos uma das afirmações mais interessantes dele. Ele disse que ele é o bom pastor. Então, eu não vou ler o capítulo 10 inteiro de João, eu vou começar a ler a partir do versículo 11 apenas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou o bom pastor. Aliás, já que eu estou falando de pastores evangélicos, por que será que os pastores evangélicos adoram citar metáforas de Jesus que envolvem ovelhas? Por que será? Ora, porque se é pastor tem que gostar de ovelha, não é verdade? Tem uma associação óbvia, mas não é só por isso. É porque as ovelhas são citadas na Bíblia, metaforicamente falando, não como animais, não literalmente falando, mas metaforicamente falando, as ovelhas são citadas na Bíblia mais de 300 vezes. Ou seja, existe alguma identificação aos olhos de Deus entre você e uma ovelha. O que para nós é complicado, porque quem é que já viu uma ovelha de perto? Não na televisão, tá? Por favor, de perto. Não, mas eu estava perto da televisão. Não, ali. A gente não conhece a ovelha. A gente não sabe como é que elas são. A gente, às vezes, ouve falar delas, até porque os pastores gostam de falar das ovelhas. Mas a verdade, a triste verdade, é que as ovelhas são animais extremamente indefesos. Não existe nenhuma super ovelha. Todas as ovelhas são fraquinhas. Além disso, são animais quase cegos. Não consegue enxergar mais do que um palmo à frente do focinho. E tem uma coisa pior ainda. Como elas são cegas, elas têm o hábito de seguir as outras ovelhas, sem saber para onde estão indo. Sabe aquela história de não me siga porque eu estou perdido também? É assim, eu já vi isso num adesivo de para-choque, achei muito engraçado isso. Não me siga, estou perdido também. Como Jesus disse, são cegos guiando outros cegos. E quantas vezes nós não nos deixamos levar por ideias que são loucas, estapafúrdias,
Mas a gente vai, sem julgamento crítico, porque não sabe o que está fazendo. É como ovelha. E aí, por conta disso, a gente é forçado a reconhecer que existe uma certa identificação com a gente. Ainda mais que tem mais um pequeno detalhe. Ovelha é um bicho muito teimoso. Extremamente teimoso. Eu não sei porque que o Facebook deve ter me ouvido falando alguma coisa sobre ser pastor, porque o Facebook vive colocando para mim videozinho de treinamento de cão pastor. E aí ficam lá os border collies correndo atrás das ovelhas. Eu fico, será que isso é uma mensagem de Deus para mim? E às vezes a ovelha enfrenta o cachorro vai lá e dá uma mordida no focinho da ovelha, aí a ovelha sai, aí as outras todas vão atrás também. É impressionante o treinamento que esses cachorros têm para sair correndo atrás das ovelhas e empurrando, às vezes um único cachorro empurrando dezenas de ovelhas para uma entrada estreitinha e saindo atrás daquelas que tentam ir pelo lugar errado. Nós somos essas ovelhas. O fato é que a Bíblia não utiliza essas metáforas à toa. Existe uma correlação entre quem nós somos e quem Jesus quer ser para nós. Então vamos pegar esses versículos que eu li, depois você leia o capítulo todo, ele é mais amplo, tem mais informações, mas vamos nos restringir apenas a esses poucos versículos. E vamos extrair deles algumas considerações, para nós podermos, assim, aplicar o que está escrito na palavra de Deus à nossa vida, para que não fique apenas um conhecimento intelectual, mas que seja algo verdadeiro. Então, em primeiro lugar, nós lemos ali a própria afirmação de Jesus. Ele é o dono das ovelhas. Ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas porque as ovelhas lhe pertencem. Jesus afirma isso, que ele pastoreia as ovelhas que são deles. E é isso que o diferencia dos assalariados. Os assalariados são aqueles que cuidam das ovelhas que não são suas. E, portanto, eles não vão colocar a vida deles em risco por um bem, né? A ovelha é uma propriedade, né? Por mais que você goste dela, seja um animal de estimação, ainda assim, né? Não é um ser humano. E você não vai dar a vida por uma ovelha se ela não for sua. É esse o argumento que Jesus está usando. Ele está dizendo para nós que ele é o dono das ovelhas. Mas quem nos tornou propriedade de Jesus? O próprio Jesus. Ele nos comprou. Nos comprou como? Com o seu próprio sangue. Ele nos comprou com o que ele tinha de mais precioso, a sua própria vida. Ele, ao entregar a sua vida voluntariamente por nós, e o nós aqui inclui você também. Não é só esse nós, às vezes a gente não se acha parte dele. Não, você é parte desse nós. Jesus morreu por você, individualmente também. E porque ele morreu por você, você e eu, que éramos escravos do pecado, segundo a palavra nos diz, nos tornamos servos, escravos, propriedade de Deus. De quem você... Às vezes a gente tem certas ilusões de autonomia. Nós podemos até ser autônomos, humanamente falando, temos o nosso próprio trabalho, vivemos sozinhos, não dependemos de ninguém, eu sou autônomo, eu sou independente. Maravilha. A gente sabe que não é bem assim, né? Quando o vaso sanitário entope, a gente descobre que a gente não é independente, não é totalmente autônomo e que a gente precisa de alguém para lá e desentupir para nós. Mas existe essa ilusão de independência. Só que no mundo espiritual não há absolutamente nenhuma independência. Não há. Você está servindo alguém no mundo espiritual. Não tem muro. Não tem muro para você ficar em cima.
Ah, não, estou em cima do muro, não sirvo nenhum nem o outro. Serve sim, porque Jesus disse que quem não é por ele é contra ele. Então não tem meio termo. No mundo espiritual é assim. Você pertence a algum poder espiritual. Pode ser Deus ou pode ser o príncipe desse mundo. E o mundo jaz no maligno. O nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a fazer parte do rebanho dele. Compete a nós, pela graça de Deus, crermos nisso e darmos esse passo. E se o dermos, se reconhecermos que o sangue de Jesus nos comprou, passamos a pertencer a ele. Tudo que nós somos passa a pertencer a ele. Por isso que Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, não precisa abrir lá não, são só 2 versículos, capítulo 6, versículos 19 e 20 de 1 Coríntios, Paulo disse assim: acaso vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O assalariado não está disposto a dar a vida pelas ovelhas, não são suas. Vêm os ladrões, vêm os lobos, e ele abandona as ovelhas e foge. Se você reconhecer, pela fé, que pertence ao rebanho de Jesus, então você está debaixo da proteção de Jesus. Mas não apenas da proteção, você está debaixo do cuidado de Jesus. Vocês querem ter uma ideia do que é o cuidado de Jesus? Vamos lá, qual é o salmo? Quem veio de manhã não pode falar não, tá? Já teve dica aqui. Qual é o salmo que fala sobre o cuidado de Deus como um bom pastor? Ah, essa é fácil. Salmo 23. Agora sim, abra sua Bíblia no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você se identifica como uma ovelha do Senhor? Então, você pode repetir comigo aqui o primeiro versículo. Vamos repetir juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Creia nisso. É uma promessa de Deus. O Deus Pai não negou nem seu próprio Filho, o entregou por você. Ele não vai negar atender às suas necessidades. Relembro, necessidades, não desejos. Desejo é outra história. Mas ele não vai deixar que você passe por necessidades. Ele não vai colocar você dentro de uma bolha. Ele vai permitir que você passe por vales tenebrosos. Mas ele estará contigo. E vai levar você até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. O bom pastor, além de pertencer às ovelhas, ele também conhece as ovelhas. O fato dele estar ali junto delas, o fato dele valorizá-las
com a sua própria vida, faz com que ele busque conhecê-las. E quando eu digo aqui conhecer, já falei isso aqui várias outras vezes. Se você está aqui há muito tempo, certamente você já me ouviu dizer que a palavra hebraica que é utilizada para conhecer é a mesma palavra que é utilizada para a relação sexual. Porque ela representa intimidade. Então, quando a Bíblia se refere a conhecer, ela não está se referindo a você saber quem é. Ela está se referindo a você ter intimidade com aquela pessoa. E aí nós lemos, acabamos de ler lá em João capítulo 10, o versículo 14 e a metade do versículo 15, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço. Isso significa que você precisa ter intimidade com Deus. Mas nós, como boas ovelhas metafóricas, somos praticamente cegos. Quais são os 2 bons sentidos que as ovelhas têm? Audição e olfato. Então, nós precisamos buscar o aroma da presença de Deus. Nós precisamos afiar os ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque vê-lo é mais difícil. Mas podemos ouvi-lo quando estivermos lendo a palavra, quando estivermos participando de uma atividade com os nossos irmãos, onde a palavra de Deus nos seja apresentada de diferentes formas. Aí nós teremos a condição de ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. E assim, ouvindo a sua voz, nós nos familiarizaremos com quem Ele é e com o que Ele quer de nós. Afinal de contas, Ele se entregou por nós. E Ele quer que nós nos entreguemos por Ele. Você tem o hábito de buscar ouvir a voz de Deus? Pense nisso, não me responde não. Não responde não. Só que tem um detalhe, e eu já disse aqui isso também outras vezes. Coisas importantes valem a pena ser repetidas. Há 2 versículos na Bíblia, 3 na verdade. É uma pequena passagem que faz parte do Sermão do Monte, que para mim, pessoalmente, é a parte mais assustadora da Bíblia. Está em Mateus capítulo 7. Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus a 7. Está no finalzinho do Sermão do Monte, em que Jesus fala sobre o julgamento que haverá no final dos tempos. Então, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas como assim pratica o mal? O cara acabou de dizer que curou em nome de Jesus, que libertou em nome de Jesus, que levou a palavra de salvação em nome de Jesus. Como Jesus não o conhece? Jesus não é onisciente? Justamente. A onisciência de Deus é o conhecimento sem a intimidade. Quando Jesus diz que não conhece, não é que ele nunca ouviu falar de você, ou daquelas pessoas, que certamente não será você, queira o Senhor. Mas aquelas pessoas que ouvirem isso do Senhor, elas até falam em nome de Jesus, mas elas não têm intimidade com Jesus. Se você não tem intimidade, se você não constrói intimidade com Jesus nessa vida, você não terá intimidade com Jesus na próxima. Essa vida é para você começar a construir a sua intimidade com Jesus, para que você prossiga para a eternidade convivendo com Ele. Quem não quis ter intimidade com Jesus nessa vida, não terá na próxima. É a escolha da pessoa, não é Deus que é malvado. Ele respeita a sua vontade. Você não quer ter comunhão com Ele aqui, você vai continuar não tendo comunhão com Ele depois. Simples assim. Triste, assustador, mas simples. É por isso
que a busca pelo conhecimento de Deus, intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, é prioritária na nossa vida, isso não é uma opção. Quando der eu faço, é a prioridade, a coisa mais importante da sua vida, é buscar construir um relacionamento com Deus, de intimidade, para que no final, lá na hora do julgamento, você não ouça um negócio desse. Eu não quero ouvir isso. Não estou aqui me dedicando a fazer a obra do Senhor para chegar depois e ouvir ele dizendo que não me conhece. Eu já tive uma série de experiências com Deus que tranquilizam o meu coração nesse sentido. Eu já ouvi a voz dele. Já ouvi ele me chamando a atenção e já ouvi ele me elogiando. É de chorar. É impactante um negócio desse. Então eu creio que ele me conhece. Você crê que o Senhor te conhece? Você busca essa intimidade com o Senhor? Qual o seu nível de intimidade com o Senhor? Para pensar nisso. Essa não é para você me responder, não. Você consegue identificar a sua voz e segui-lo? Segui-lo pelo meio do vale tenebroso até chegar nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, que se você não ouvi-lo, você se perde no vale tenebroso. Está escuro. Você não vai saber para onde ir e vai acabar se perdendo. E é exatamente porque as ovelhas se perdem que Jesus também colocou nessa passagem uma terceira questão que eu acho muito importante. O bom pastor busca as suas ovelhas. Ele vai atrás das ovelhas. Lá em João 10,16, nós acabamos de ler, Jesus dizendo, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus estava falando de quem aqui? Ele estava falando para quem? Para os seus discípulos judeus, israelitas. Mas ele estava falando de quem? De você. De mim. Ele estava falando de todo aquele que nele crer. E assim, se tornar ovelha do Senhor. Os judeus achavam que o Messias seria exclusivo para eles. Viria estabelecer o reino messiânico, o reino milenar na terra. Tanto que até tem um nome para isso, milenarismo. Mas Jesus tentou explicar para os seus discípulos que ele não tinha vindo como um rei conquistador, alguém para assumir o poder temporal, que era o que os judeus queriam. O poder temporal, Deus sentado no trono em Jerusalém, dominando sobre todo o Império Romano. Era esse o sonho dos judeus. Tanto que quando Jesus foi preso, no momento em que os guardas do templo chegaram até Jesus para prendê-lo lá no vale, no jardim do Getsêmani, os discípulos de Jesus foram para cima. Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um deles. Aí Jesus foi, os repreendeu e disse que era chegada a hora dele e se deixou levar preso. Os discípulos olharam aquilo e falaram assim, peraí, mas esse cara não ia ser o rei? Ele não ia acabar com o Império Romano? Não ia concentrar o poder em Jerusalém? E fugiram. E fugiram. Porque a expectativa deles era outra. Tanto era assim que o próprio Pilatos virou para Jesus e perguntou para ele, você não é o rei dos judeus? Estão dizendo que você é o rei dos judeus. Você, não. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então ele não veio para ser o rei dos judeus. Ele veio para ser o bom pastor. Ele veio para cuidar das suas ovelhas. E Isaías, no capítulo 49, versículo 6, ele profetizou que Jesus não seria o Messias, o escolhido, o ungido apenas dos judeus, do povo escolhido de Deus. Isaías 49, 6.
É coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Isso é coisa pequena? Trazer todos os que estavam espalhados de volta para Jerusalém? Isso era coisa pequena? Mas o profeta Isaías, falando em nome de Deus, está dizendo assim, isso é coisa pequena. Não estou mandando você só para isso, só para trazer de volta o povo escolhido que está disperso. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Aleluia! Está profetizado. 400 anos, há 600 anos antes de Cristo. Não se sabe exatamente a época em que Isaías viveu, acredita-se que tenha sido cerca de 600 anos antes de Cristo. Já estava profetizado que o Messias viria, não apenas coisa pequena, para resgatar os perdidos de Israel, mas viria também para resgatar você. Luz para os gentios. Como gostamos muito de repetir, eu particularmente gosto muito de repetir João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crer não pereça. Daí ele se tornar a luz de todos. E a melhor passagem da Bíblia que exemplifica esse cuidado de Deus pelas desgarradas, essa iniciativa constante do bom pastor para ir em busca da que está perdida, eu peço que você abra em Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Meus irmãos, tem alguém aqui com menos de 15 anos? Tem alguém aqui com menos de 15 anos? Lá em cima, né? Então vocês já sabem, vocês já aprenderam por experiência própria que a vida é traiçoeira. A vida dá rasteira na gente. É fácil escorregar. É fácil cair num buraco. Ainda mais que a gente é meio míope, né? A gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. A gente se deixa enganar com uma facilidade absurda. Mas como essa pessoa pode fazer isso comigo? O engraçado é que nessa hora sempre tem aqueles em volta. Ué, mas só você não viu. Caraca, só eu não vi? Por que ninguém me avisou? Né? Para quem está de fora, tudo é fácil. O fato é que a gente tem, como boas ovelhas que somos, o péssimo hábito de nos perdermos, de nos desgarrarmos, de ficarmos sozinhos. Mas você não precisa ficar sozinho, porque o Senhor está indo ao seu encontro. Ele quer puxar você. Ele quer trazer você para o seu rebanho. Mesmo, volto a dizer, as ovelhas que pertencem ao Senhor, que têm intimidade com Ele, que ouvem a sua voz, que sentem o seu cheiro, podem sim se desviar. O próprio profeta Isaías, o mesmo que foi usado por Deus, como acabamos de ler, para dizer que Jesus viria com uma luz para os gentios, ele disse um pouco adiante, no capítulo 53, versículo 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Todos nós. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Não é isso que nós fazemos? Vamos em busca do nosso próprio caminho, ignoramos a palavra de Deus, a vontade manifesta de Deus para as nossas vidas, porque achamos que sabemos melhor o que é melhor para nós. E saímos fazendo. Queremos ser nossos próprios deuses. E aí a gente se perde. E é por isso, diz Isaías, que o Senhor fez cair sobre ele,
Ele quem? O seu ungido. A iniquidade de todos nós. Ah, mas eu sou tão bonzinho. Mas é perfeito? Não, perfeito eu não sou. Então, meu irmão, então você precisa de Deus. Porque Deus é perfeito. E com Ele, para conviver com Ele, só perfeição. Então a gente sempre precisará do Senhor, de conhecê-lo. Não é difícil, né? Para a gente aceitar que Jesus é o bom pastor. Como lemos, eu sou o bom pastor, mas é difícil a gente se reconhecer como ovelha. A gente não gosta de reconhecer que somos indefesos, quase cegos, muito teimosos, né? O problema é que quando não reconhecemos que somos ovelhas, podemos também não reconhecer que precisamos desesperadamente de um pastor que nos oriente, nos proteja e nos alimente. E o bom pastor, que é o proprietário das ovelhas, que está disposto a morrer por elas, ele te conhece. E ele quer resgatar você para juntá-la ao seu rebanho. O que significa para você participar do rebanho do Senhor? Curve sua cabeça, pense um pouco nisso e vamos orar.